Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. O tema de hoje nós vamos falar sobre Deus chama os obedientes à reconciliação. E o nosso texto está em Lucas, capítulo 15, versículos 25 ao 31. Acompanhe, por favor. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Nós estamos aí, portanto, pastor, no encerramento de um movimento de reconciliação. Portanto, esse é um texto muito próprio, né, no Novo Testamento, uma parábola contada por Jesus Cristo, registrado por Lucas, né? E que ele fala exatamente sobre reconciliação. Nós percebemos, pastor, que Lucas 15 vem uma sequência de 3 parábolas que falam exatamente de animal perdido, coisa perdida, filhos perdidos, mas que são achados, reencontrados, e com isso há muita alegria no coração do Pai, no coração de Deus, e muita alegria entre os anjos do céu. Nós percebemos que Jesus conta essas parábolas no mesmo sentido, sempre dizendo que há uma grande festa, uma grande alegria por um pecador que se arrepende e se reconcilia com o Pai, né? E volta para casa. Portanto, então, nós percebemos que nessa última parábola, conforme nós lemos aqui essa parte de Lucas 15, nós vimos então um pai que tinha então 2 filhos, e o mais moço fica chateado, né? Fica inconformado de estar na casa, diz para o pai: eu quero ir embora, e para ir embora eu quero a parte que eu tenho direito na minha herança. A gente percebe aqui, pastor, que o filho mais novo, ele não é aquele que tem a maior parte da herança, né? O mais velho é o que fica com a maior parte, a porção dobrada, mas ele pegou 1/3 do direito dele, viajou, disse que foi para longe, né? Ali, longe do carinho, do amor, dos conselhos do pai, da orientação do pai. Ele gastou tudo desenfreadamente, né? Ele se inclinou para o lado de prostituição, bebedeiras, né? Então diz assim, dissolutamente ele gastou todos os seus recursos, né? Toda a sua herança ali. E aí, então, nós temos o outro filho, que é o filho mais velho. Esse continuou em casa, né? Ficou de boa em casa, trabalhando, ajudando o pai, né? Sendo o portador da maior parte da herança, ele continuou junto ao pai. E aí, então, quando o filho que saiu de casa caiu em si, né? Ele se arrependeu, sabia, ele estava consciente, pastor, que tinha perdido então o direito de filho, porque isso, conforme a tradição, né, era uma questão que o pai poderia dizer: então você vai, mas você já sabe que você desprezou o direito de ser filho, né? E aí, então, quando ele volta, ele está consciente disso,
Então ele volta pedindo ao pai que o receba, contratando ele como um funcionário. Até mesmo porque ele diz, até os empregados do meu pai comem bem, passam bem, e eu aqui padecendo de fome e tudo, né? E a gente percebe nessa parábola, pastor, que o pai, ele tinha consciência da imaturidade do filho, né? Preste muita atenção, nós já vamos começando a aplicar a sua vida, né? O pai, ele tinha consciência da imaturidade do filho, portanto, ele todos os dias o esperava de olho no caminho, né? O pai sabia que o filho não sabia viver fora de casa. Ia voltar, né? Sabia que ele ia voltar, sabia que o filho não suportaria sem a sua presença, sabia que o filho não saberia se conduzir sem a orientação do pai, sem o seu cuidado, longe do seu amor, do seu cuidado. O pai sabia, portanto, ele sabia que ele iria voltar. E todos os dias ele estava de olho no caminho, aguardando a volta do filho, né? Portanto, quando ele avista o filho chegando de longe, ele correu ao seu encontro, abraçou, beijou, chamou logo seus funcionários e disse, tragam rápido. E ele disse, rapidamente tragam a melhor roupa, coloque neles chinelo nos pés, coloque o anel, que é trazer de volta a identidade de filho, a questão do anel, né? E aí, então, ele falou, matem o bezerro que está na engorda para o dia especial e vamos nos alegrar e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a palavra diz que eles começaram, então, a festejar e se alegrar, né? E aí, então, pastor, nós percebemos, então, precisamos entender uma coisa, que Jesus estava sempre se referindo ao perdido que é encontrado, né? E a alegria de Deus e dos anjos que há no céu quando isso acontece. Quando o pecador se arrepende, né? Fala dessa palavra. Quando o pecador se arrepende, né? E o filho, e aí nós temos também o filho mais velho, pastor, né? Nós percebemos então a questão do filho mais velho. E o filho mais velho, como é que ele estava, né? Então, se a gente fosse pensar nessa história, pastora, quem nós somos? O filho mais velho que ficou ou o filho que saiu, se perdeu? Que saiu de casa, né? E nossa história aqui vai falar mais diretamente ao filho que ficou, né? O filho mais velho. Hoje a nossa reflexão aborda o filho essa mais mensagem, velho. então, é para essas pessoas, né? Que estão na casa do pai, que não saíram, né? Que talvez pensem assim, eu não preciso me reconciliar com ninguém. Eu estou com sempre o pai. Com o meu pai, com Deus, com ninguém, porque eu estou Tô de boa. Tudo certinho, tudo de boa e não precisa, né? Então, o filho mais velho, ele estava com o pai, mas também muito ocupado. Sim. Fazendo muitas coisas, cuidando de tantas coisas, fazendo coisas para o pai, né? Como se fosse aquele filho na igreja que está muito ocupado com muitas coisas na igreja, fazendo, né? Está envolvido com o Ministério Louvor, está envolvido e tantas questões mais, né? Então ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado, pastora, com a volta do irmão. Tanto é que ele nem viu o irmão. Não, ele nem viu, nem queria que ele voltasse. Estava ocupado. Ele estava muito ocupado, não se importava com o perdido, irmão. Ele não estava preocupado com o perdido. Coloque isso no seu coração. Não estava preocupado com o perdido. Então, nós queremos ministrar ao seu coração esse primeiro ponto, falando desse filho mais velho, que às vezes vivemos dessa forma, fazendo muitas coisas na casa de Deus, sem se importar com o perdido. Sem se importar. O que importa é se está tudo bonito, se os bancos estão bem limpinhos, acolchoados, de preferência, né? Se está tudo legal, se o like foi bom no culto online, se as pessoas assistiram, quantas pessoas tinham, se a roupa que eu vesti, ela é bonita. Se cantaram bem, se a pregação foi boa. Se a pregação foi boa. Né? Se vai para um retiro, se foi legal a brincadeira, a piscina, o vôlei, né? Nas orações só oramos para nós mesmos, querendo, né, as coisas que Deus passa para nós. Um egoísmo, bem, né, pastor? É o egoísmo. Né? E assim nós vamos vivendo na casa do Pai, trabalhando e esquecendo-se do perdido, pastor. Sem se importar com quem está perdido nesse não se importa com missões. Os nossos filhos estudam para se formarem, para ganhar dinheiro, não para serem pastores, missionários.
a gente não se envolve com a missão do Senhor. As nossas células, a gente vai lá para se reunir, para comer junto, mas e o perdido que era para trazer para dentro da célula, onde é que está? Cadê ele, né? Então, nós estamos fazendo aqui a comparação desse filho mais velho que ficou na casa do pai e que não se importa com o perdido. Outra coisa, o filho mais velho não gastou a sua herança em orgias, em paz. Ele nunca se envergonhou o pai, nunca foi uma boate, se drogou, nunca prostituiu, né? Ele era tudo certinho. Mas ele era um padrão de vida. Tudo certinho. Ele até achava que talvez não tinha nenhum pecado. Ele estava cego para essa questão. Ele disse ao pai: há tantos anos que eu estou contigo, te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu. Olha só, algo que ele pensava, talvez não tenha nenhum pecado, né? E a gente sabe que a palavra de Deus fala que não há sequer um justo sequer. Um justo sequer não há. Então, pastor, essa é a situação desse, que ele vai viver, então, a segunda coisa, que é a própria justiça, pastor. Que ele vai viver. Ele vai viver a justiça própria. E isso é algo muito importante. Fique muito atento, não deixe sua mente voar. Veja bem, esse irmão mais velho, ele estava cheio da justiça própria. Ele estava confiado na sua própria justiça, pastor. Portanto, você vai perceber que ele diz: eu te sirvo, Deus. Né? Vamos falar aqui que Deus é o Pai. Há tanto tempo. Pai, né? Eu te sirvo há tanto tempo. Talvez você que me ouve, talvez você seja uma pessoa que pensou assim: por que está acontecendo isso? Eu sou dizimista, sou ofertante, trabalho tanto nessa igreja, faço tanta coisa, por que está acontecendo isso? A gente fica, às vezes, firmado na nossa própria justiça, achando que Deus está sendo injusto conosco, que nós estamos sendo injustiçados pelo Pai, porque é isso que o filho sentia, pastor. Ele sentiu-se injustiçado pelo Pai, né? Vem esse teu filho, já não é mais nem irmão dele, né, que gastou tudo com meretriz, agora eu estou aqui, te sirvo há tanto tempo, nunca transgredi uma só ordem sua, você nunca me deu um bezerro, né, um cabrito, e aí é para esse aí você dá o bezerro cevado. Então ele se sente injustiçado. Por quê? Porque ele está cheio da sua própria justiça, né? É algo que nós precisamos prestar atenção. Esse irmão, ele não estava disposto, né, a conciliar-se com o coração do pai. Ele não aceitou o que o pai falou. É algo muito sério. Ele estava com o coração cheio de amargura. Por quê? Olhe bem para mim. Ele se sentia melhor do que o seu irmão. Por isso, pastor, que ele estava se sentindo, então, injustiçado, né? Ele perdeu a comunhão com o pai, perdeu a comunhão com o irmão e perdeu a comunhão com os demais da casa que estavam se alegrando e regozijando por causa da volta daquele filho, né? Veja bem, ele não desfrutava dos bens do pai, que o pai disse: o que é meu é seu, mas ele não desfrutava. Por quê? Ele não se sentia livre, pastor. Ele se sentia como um escravo, né? Na casa. Olha só, ele perdeu a alegria. Veja bem, amados e amadas. E ele não via, estava cego para o seu próprio pecado. Então, quantos de nós, muitas vezes, já perdemos a alegria, pastor? Ele não tinha nem identidade, pastor, porque ele não sabia quem era o pai. Ele não conhecia o próprio pai. O coração dele não estava conciliado com o coração do pai. Tem muitas pessoas, pastores, que estão na igreja assim, sem identidade, não sabem que são filhos do rei, de um Deus todo-poderoso. Direito de filho. Usufrui das bênçãos que Deus tem, da alegria que Deus quer para cada um de nós. E aí, veja bem, há muitas pessoas que estão assim, sabe como? Perdidas dentro das igrejas. Trabalhando demais nas igrejas. É cansado, vem direto do trabalho com uniforme, com tudo, né? Vem direto do trabalho para a igreja fazer todas as coisas. Aí olha bem, pastor, pregando, viu? Limpando, cozinhando, cumprindo escalas de serviço nos cultos, né? Na recepção, na acolhida, escola de discípulo, culto das crianças, corre, faz coisa e tudo, e traz lanche e tudo mais. Há pessoas que nasceram na igreja, pastor. Então, desde pequenas se acham melhores do que as outras. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca festei, nunca me droguei, nunca amou o perdido, também nunca se importou com o perdido. Então nós não podemos cegar os nossos olhos para esse lado, né? Então veja bem, amados e amadas, muitas pessoas se acham melhores do que as outras. Entenda isso. Se acham até melhores do que os seus pastores,
se acham melhores do que os seus líderes. Às vezes fica até pensando, não sei por que o pastor colocou esse como líder, se eu sou melhor, né? É como se o pastor não enxergasse. Pessoas que estão na igreja e falam mal de si mesmo, sabe? Porque quem fala mal da igreja fala mal de si mesmo, pastor. Falam mal dos líderes, né? Não perdoa as falhas dos seus irmãos. Veja bem, né? Age independentemente de orientações pastorais, e são assuntos sérios que eu estou dizendo. Age pela sua própria mente, pelo seu próprio coração, se recusam a participar da alegria da comunhão, não tem alegria em cultuar, acham um peso, é pesado. Ai, hoje é dia de culto, hoje eu só vou mesmo porque eu estou nessa escala, né? Ai, não sei porque esse maldito desse líder me colocou nessa escala 2 vezes esse mês, né? Aí veja bem, pastor, não gosta de proximidade com seus irmãos, não tem amor por Deus, não conhece o Pai e não tem também amor pelos perdidos. Tanto faz. Pastor, eu já ouvi pessoas da igreja dizendo assim, você visita o presídio? Sim. Você vai lá ver os vagabundos? Você vai lá fazer o que lá com os vagabundos, né? Como se acha melhor do que alguém que está encarcerado hoje, né? Aprisionados nas suas emoções, aprisionados fisicamente, espiritualmente, são questões que nós precisamos repensar. E aí é necessário nós entendermos a justiça própria, ela tem que ser lançada fora. Sabe por quê, pastor? Os fariseus, esse irmão, ele é comparado ao fariseu. Os fariseus, eles tinham por pecado apenas as coisas aparentes, gritantes. Tipo assim, entrou com divórcio, se separou. Mas tem pessoas que estão juntinhas vivendo um divórcio silencioso e dentro de casa estão separados, né? Nós percebemos que essa questão aqui fala muito para esse filho mais velho, ele fala muito então de quê? De rebeldia, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e coisas semelhantes a essas que está registrada onde? Em Gálatas capítulo 5, quando fala dos pecados das obras da carne. E ele vai dizer, eu já preveni a vocês que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, não é o pecado que aparece, mas é o pecado que está dentro do coração. É muito perigoso e é semelhante, né? Isso iguala os 2 irmãos, pastor, tanto o que foi como o que ficou, né? É a mesma coisa. E aí nós temos, então, o final da parábola. E o pai, então, diz, né? Meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu, mas é preciso se alegrar. É preciso. É preciso festejar por causa desse teu irmão que voltou, estava perdido e foi achado, né? Então, o pai diz dessa forma para ele, e Jesus então terminou essa parábola falando que, no final, como o filho mais velho reagiu depois que o pai disse a ele essas coisas. Ele não falou sobre isso, né? Como ele reagiu depois. Como ele reagiu depois. Jesus não deixou isso registrado, né? Então, aqui, esse final da parábola, talvez o Senhor Jesus deixou esse filho decidir qual seria a atitude, né? Em todos os tempos, em todos os lugares, o que ele ia fazer. Hoje, esse filho está, talvez, aí, olhando para mim, olhando para nós. Olhando para nós, né? Está por trás de roupas boas e dentro de um corpo, um coração que o próprio Senhor sonda, que eu não posso sondar, nós não conhecemos, né? E que precisa conciliar-se com o coração do Pai. Talvez seja você. E o pai ama os 2 filhos. Graças a Deus. Ele ama tanto o que se perdeu como o que ficou, que também está perdido dentro da casa, né? Ele espera que cada um caia em si e diz, Pai, eu tenho pecado e desejo reconciliação com o Senhor e com o meu irmão, com a minha irmã. Bendito seja Deus. É isso que Deus quer. Então, o final da parábola é você quem vai escrever agora. O final você escreve agora. Que olha bem para nós orarmos, o que eu vou fazer um apelo ao seu coração. A palavra do Senhor diz que esse pai insistiu com esse filho. Essa palavra, pastor, que diz que ele tentava ali de toda forma conciliar o coração do filho. Outras versões vão dizer o pai então insistia com o filho, né, para que ele conciliasse o seu coração. Talvez hoje
a sua oração, a minha oração seja: Pai, insista comigo. Se eu não entender, insista novamente comigo. Mas não me deixe ficar da mesma forma, né? Concilia, Pai, o meu coração com o teu. Me ajude nas minhas fraquezas. Abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue o meu pecado. E eu preciso de graça, de misericórdia para continuar a caminhada segundo o teu coração. Vamos orar, pastor. Obrigada, Senhor, por essa palavra oportuna, por esse tema tão importante, Obrigada. tão preciso nesse tempo, Pai. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo e que essa palavra possa fazer efeito em cada coração, trazendo a real mudança que nós precisamos, para que possamos, Pai, realmente conciliar com o teu coração, meu Deus, cada família, cada lar. Que a tua palavra flua sobre cada coração através dessa palavra oportuna. Nós assim oramos, pedimos a tua bênção sobre cada pessoa, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.